Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Recentemente teve um médico, né, que comemorou a morte de outra pessoa que foi assassinada lá nos Estados Unidos, e eu observei que nos comentários muitas pessoas perguntavam o seguinte: como é que pode uma pessoa instruída ter desejado algo tão banal, principalmente por conta da profissão dele como médico? Veja bem, a história já pode explicar um pouco isso, tá? E o primeiro livro que eu quero trazer aqui um paralelo é esse livro aqui, ó, Gestapo. E os documentos da época informam que cerca de 60% dessa polícia tinha mestrado e doutorado. E quanto mais qualificação o policial tinha, mais ele buscava cometer crimes para se elevar na hierarquia dentro dessa polícia da época, tá certo? Então isso levou ao aprisionamento de muitas pessoas que posteriormente foram eliminadas em campos de concentração. O segundo livro é esse aqui, ó, Joseph Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. Foi um médico nazista também. A história vai dizer que quando o trem chegava em Auschwitz-Birkenau, que foi um campo de concentração, ele ficava apontando direita e esquerda. Se eu não me engano, quem ele apontava para a direita ia trabalhar em um campo de concentração. À esquerda eram pessoas que iriam ser eliminadas de imediato. Nesse processo de seleção, cerca de 5.000 pessoas morriam ao dia. Morriam não, eram assassinadas. E quem encabeçava isso era um médico. O terceiro livro é esse aqui, ó, As Crianças de Asperger. Hans Asperger foi um psiquiatra infantil nazista. Então, para resumir aqui a história, eles selecionaram alemães que não serviam para a sociedade alemã ariana, e com isso eles foram ali pensar como é que eles poderiam se livrar desse tipo de, entre aspas, problema para eles. Então ele, juntamente com outras pessoas, tiveram uma ideia maquiavélica. Qual foi essa ideia? Fazer uma alimentação que não continha nutrientes. E a partir daí as crianças ficavam sem se alimentar, o sistema imunológico ia ficando ali debilitado, até que elas adquiriam, na grande maioria, uma pneumonia e acabavam morrendo, certo? Então, veja só que parte da comunidade psiquiátrica infantil da época cometeu tal atrocidade, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo cultura, mesmo Viena, Berlim, sendo o berço cultural do século XX, eles cometeram tais atrocidades. E todas essas combinações de fatores aqui que eu falei até o momento, teve como consequência isso aqui, ó, o Holocausto. Milhões de pessoas foram assassinadas, mortas, certo? Pela elite nazista, pela elite intelectual. E você se pergunta como é possível tudo isso. É um aprisionamento mental, conhecimento sem a luz do alto, sem discernimento, sem, creio eu, sem Deus em nossa vida, não vale de absolutamente nada. Então, assim, para que vocês possam entender um pouco mais como é que, de maneira ardilosa, uma mente é aprisionada ideologicamente falando, eu sugiro a leitura de 4 livros, certo? Revolução dos Bichos, 1984, Maquiavel Pedagogo e como vencer a Revolução Cultural, certo? São alguns livros que a gente adquire o conhecimento, mas sem o discernimento, sem a direção do alto, isso aqui não passaria de vaidade de conhecimento. Então, temos esse conhecimento, mas aliado à sabedoria que vem do alto. Porque, do contrário, a gente vai se tornar apenas pessoas vaidosas, pessoas que vai ter aquele orgulho, vai arrotar aquele conhecimento, mas que no final não vai servir para absolutamente nada. Forte abraço e até a próxima.